Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Professor Márcio trazendo mais uma questão aqui, agora tratando de logaritmos. Uma questão, diga-se de passagem, eu diria que para algumas pessoas uma pegadinha, pode ter certeza. Então, quando a gente vê logaritmo, a gente quer logo aplicar, sair aplicando as propriedades e ir resolvendo e vamos que vamos. E muitas das vezes a gente acaba caindo num erro que nos leva a perder a questão. Bom, antes de começar, eu gostaria de pedir a você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações para você receber todos os vídeos e pedir a você que, indo até o final aqui, acompanhando até o final, deixe o seu like. Ele é muito importante para a valorização do nosso canal, para fazer com que o canal cresça e seja divulgado e o YouTube entenda que o canal é relevante. Sem mais delongas, desculpa, vamos à resolução da questão. Pessoal, eu peguei e transcrevi essa questão aqui, ó. Ele diz assim, ó, considere a expressão a seguir. O L é igual ao logaritmo de 81 dividido por 4. Ó, 81 na base 4, dividido pelo logaritmo de 162 na base 4, sobre o logaritmo de 3 na base 9, dividido pelo logaritmo de 162 na base 9. Ele quer que a gente ache o valor do L. Ele deu essa expressão aí escabrosa e quer que a gente ache o valor do L. Pessoal, uma coisa muito importante que a gente deve observar. Mas antes, vamos desenvolver aqui, escrevendo essa expressão de uma maneira fracionária, expressando essa expressão aí, melhor dizendo, desculpa a redundância, mas colocando essa expressão na forma de divisão, de quociente aí, ó. Então eu tenho em cima aqui, ó, eu tenho em cima uma fração, né? Então, ó, até vou dar um espaço aqui. E embaixo também eu tenho um outro valor aqui do logaritmo, ok? Então acompanha comigo. O L é essa divisão. Então vamos escrever na forma fracionária, ok? Então vai ficar assim, ó, o log de 81 na base 4, dividido pelo log, né, de 162 na base 4. E embaixo, vamos proceder a mesma coisa com o logaritmo de 3 na base 9 e o logaritmo de 162 na base 9. Esse é o L. Olha, pessoal, existe uma propriedade que a maioria dos alunos, imediatamente quando vê uma expressão dessa, e aqueles alunos que não têm um certo domínio sobre propriedades operatórias dos logaritmos, iria imediatamente aplicar e se dar muito mal. Quando eu tenho aqui, ó, o logaritmo de A sobre B na base C, aqui sim, presta atenção, eu tenho o logaritmo de um quociente. Logaritmo de um quociente. Por quê? O quociente está onde? No logaritmando. Não existe dois logaritmos, um dividido pelo outro aqui. Existe o logaritmo de um valor que é um quociente de dois valores, né? Na verdade, existe o numerador e o denominador aqui. Cuidado. Repetindo, não existe aqui dois logaritmos sendo divididos um pelo outro. Existe o logaritmo de um quociente. O logaritmo de um quociente. Tudo bem? Então, esse logaritmo do quociente, nós podemos interpretar como sendo o log
de A na base C menos o log de B na base C. Essa é uma propriedade operatória do logaritmo, com toda certeza ela é aplicável nesse caso, tá? Entretanto, o caso concreto não diz necessariamente isso aqui. Ali fala sobre o quociente entre dois logaritmos, não fala sobre o logaritmo do quociente. Então, ó, o quociente de logaritmos é diferente do log do quociente. Deu para entender? Aqui é o logaritmo do quociente. Aqui é o quociente. Olha lá, ó. Olha o que eu estou falando, ó. Aqui é o quociente, esse traço aqui de fração, né? O quociente entre logaritmos. Aqui é o logaritmo de um quociente, não necessariamente de dois logaritmos. O logaritmo de um quociente. Aqui é o quociente entre logaritmos. Existe uma diferença muito grande. Então, sair por essa forma aqui, erro fatal, e com certeza deve ter opção ali para você marcar, para você errar. Então, qual seria a alternativa? Se você observar, o numerador aqui, ó, essa fração que está no numerador, ela está na mesma base, houve uma mudança de base. Lembra lá a mudança de base? Você tem assim, ó, o log de A na base C. Se eu quiser mudar a base desse logaritmo, ele está na base C, né? Basta eu fazer o quê? É o log de A na base B dividido pelo log de C na base B. Preste atenção. Olha o que foi feito aqui. O logaritmando é o logaritmando do primeiro logaritmo no quociente aqui. E a minha base é uma base que eu atribuí. Ok? Já a base do meu logaritmo que eu tenho aqui, que eu estou trocando a base, vira o logaritmando de quem? Do denominador da fração. E a base é a base comum. Então, nós vamos fazer esse processo aqui, ó, inverso. Ou seja, quando eu tenho a divisão entre dois logaritmos de mesma base, isso é igual a um único logaritmo, no qual o logaritmando vai ser o logaritmando do primeiro e a base vai ser o logaritmando do denominador. Então vamos fazer isso aqui, ó. Aqui fica o quê? Em cima, continua a fração, né? Vou fazer um tracinho de fração para ficar bonitinho aqui. Ó, acompanhe. Isso aqui continua sendo L, né? Então, ó, note que o meu primeiro, a base é quem? 81. Então, ó, o logaritmo de 81. Em que base? Na base do denominador, do logaritmando do denominador. Qual é o logaritmando desse denominador aqui? 162. Novamente, vamos aplicar no denominador. É o logaritmo de 3. Quem está se repetindo, não é o 9? Então, ó, quem é a base aqui desse logaritmo? 162. Porque nós pegamos esse logaritmo de 3 na base 162 e colocamos ele na base 9. É a mesma coisa aqui, ó. Nós pegamos o logaritmando o log de 81 na base 162 e distribuímos ele, voltando aqui, ó, o processo inverso aqui, ó, nós trabalhamos colocando ele na base 4. Tudo bem? Note que, novamente, eu tenho um quociente e observe que as bases são iguais aqui. Eu vou aplicar novamente o processo inverso. Na verdade, o que foi feito aqui foi mudança de base para a base o quê?
162. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou transcrever para cá. Isso é igual a quem? A L, que é igual. Vou escrever um logaritmo, um único logaritmo a partir deste quociente de 2 logaritmos. Então, ó, olha o que eu vou fazer. Não precisava nem da fração, né? É o logaritmo de quem? De 81. Em qual base? Na base 3. Daí, pessoal, esse L, nós podemos dizer que se eu igualar isso aqui a A, eu aplico a propriedade, né, de logaritmo. Vai ser igual a quê? Vai ser 3 elevado a A igual a 81. 3 elevado a A é igual a 81. Eu fatoro esse 81, decomponho em fatores primos, e o menor primo aí nesse caso aqui, o menor primo é o 2. Entretanto, 81 não é divisível por 2. Perdoe-me o barulho aí da aeronave, estou próximo de um aeroporto. Bom, o 81 não é um número par, então a gente vai para o próximo número primo. Eu vou fatorar isso aqui e decompor em fatores primos. Então, olha só, o próximo número primo é 3. E aí a gente verifica, 8 e 1 dá 9. 9 é divisível por 3, então 81 também dá 27. Continua sendo por 3 dá 9, continua sendo por 3 dá 3, por 3 dá 1. E ficamos com 3 à quarta. Logo, L é igual a 3 elevado a A, que é igual a quanto? A 3 elevado a quarta. Aí, nesse caso, eu quero achar o valor do L aqui, no caso. Basta eu igualar, né? Porque eu disse que era igual a A, né? Para aplicar a propriedade operatória do logaritmo. A propriedade, a definição de logaritmo. O A é igual a 4, ou seja, logo, L é 4, naquela expressão ali. Tudo bem? E aí você vai lá na letra B e marca a opção correta. Questão lindíssima, questão bonita para ESA, com toda certeza, que ela pode cair na ESA, porque eu vi logaritmos, aplicando logaritmos na ESA, na prova da ESA, em provas anteriores da ESA. Essa questão é uma questão de logaritmo que te induz ao erro. Uma questão maliciosa, com certeza maliciosa. Uma questão que você tem que ter essa noção, que o log de A sobre C dividido pelo log de A sobre B é diferente. É diferente disso aqui. Porque olha só, olha o que eu tenho aqui, ó. O log de A dividido por B, esse A dividido por B é o logaritmando. Ele não trata-se de 2 logaritmos aqui. Não trata-se da divisão de 2 logaritmos. Não existe propriedades para a divisão de 2 logaritmos, a não ser que você observasse exatamente isso, que eles estão na mesma base e, portanto, uma divisão de 2 logaritmos que estão na mesma base resulta em um único logaritmo, onde o logaritmando é o do primeiro e a base é do segundo. Certo? Espero que tenha sido entendido. Se vocês gostaram, deixa o like, eu peço mais uma vez, e até a próxima videoaula.